Manaus tem recorde de novos registros de internações por Covid-19. Taxa de ocupação do Delfinazis se aproxima de 100%. Governador diz que manifestações geraram mais danos do que comércio aberto. Seduc e Semed iniciam nesta segunda-feira a rematrícula automática de alunos das redes públicas estadual e municipal. Caixa paga hoje a última parcela do auxílio emergencial para novo grupo. Mensalidades dos planos de saúde devem subir até 35% em 2021. Brasil passa de 191 mil mortes por coronavírus. Temperatura. 2021 vai ser um pouco mais amena que 2020, mas ainda estará entre os 6 anos mais quentes da história. Visita de Papai Noel com Covid provoca 18 mortes em lar de idosos na Bélgica. Coreia do Sul detecta nova variante do coronavírus e acelera esforços por vacina. Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado no Poço da Panher. A embarcação que vinha de Nova Olinda é interceptada por piratas. Um tripulante reage ao assalto e é morto a tiros. Rapaz de 23 anos é executado com 6 tiros quando caminhava por rua da Cidade de Deus. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que é de 80% a probabilidade de chuva. E o Climatempo prevê 20 milímetros com chance de 67%. A temperatura que é de 25 graus terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É segunda-feira, 28 de dezembro. Chegamos aos 363 dias do ano. Faltam 3 para terminar 2020. Dia dos Santos Inocentes, homenagem às crianças vítimas do massacre ordenado por Herodes, segundo São Mateus. Comemoramos também o Dia Nacional da Marinha Mercante. Dia do Salva-Vidas. E o Dia de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esta é a edição 85.039 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e o Ajuricamba, que é o militar de Ponta Pelada, amanhecem abertos para pousos e decolagem. 5h51 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio. Após o fechamento da praia da Ponta Negra em setembro deste ano por conta do aumento dos casos da Covid-19, a população tem buscado opções de lazer nos finais de semana. Banhistas estão se aglomerando em área de várzea na ponte Jornalista Felipe Dal. Isso debaixo da ponte. Na tarde de ontem, um vídeo mostrou movimentação intensa de pessoas e veículos no local. De acordo com informações de vendedores na área, a movimentação é intensa no fim de semana. Não há nenhum tipo de fiscalização no local e os carros estacionam ao longo da rodovia AM070. Alberto Pellegrini, assunto para nós. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Pellegrini, e o pessoal vai lá parar debaixo da ponte Rio Negro, estacionam os carros ali à margem da pista, o que é irregular, e ninguém toma nenhuma providência, ninguém vai lá, e aglomeração intensa debaixo da ponte, pessoal tomando banho ali às margens do Rio Negro. Ah, sim, Paulo Guerra, muito. Eu passei por lá ontem à noite, né? Ontem de dia, na ida e na volta, passei já a boca da noite ali naquela área, Paulo. Muita gente realmente ali debaixo da ponte aproveitando para banhar. Apareceu praia, né, nessa época, Paulo, e são dezenas e dezenas de carros, vendedores, ali tanto no sentido de quem vai para Iranduba quanto de quem vem, Paulo. A aglomeração é total realmente, como você bem colocou, muita gente e logicamente sem máscara, né, Paulo? Estão tomando banho, estão ali se aglomerando, tem venda de peixe assado também lá na área, muita cerveja, bebida, refrigerante, todo tipo de comércio para quem vai comer, Paulo, tem naquela área lá, e a aglomeração é total. Mas se for fiscalizar, Paulo já sabe. O pessoal vai se manifestar porque, né, não, tem que se manifestar, senão vai morrer. Pois é, Pellegrini, e vendedores ambulantes tomaram conta ali após a ponte Rio Negro pelas duas laterais, tanto na ida como na volta, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, eles ficam no acostamento, no primeiro momento ali você vê broa, água de coco, refrigerante, cerveja. Tem de tudo, Paulo, e já aqui bem pertinho da ponte, na área do balneário, aí já aumenta mais o comércio, principalmente com bebidas em lata. Pois é, Pellegrini, não tem fiscalização também ali naquela área, né? Não, Paulo, não
Não que eu já tenha visto, né? Não vi nenhum tipo de fiscalização, e pelo grande número de vendedores é sinal de que não há realmente esse tipo de fiscalização naquela área. A bem da verdade, na volta Peregrino tem um posto de fiscalização, mas passando de lá é que o pessoal vai tomar banho, né, Peregrino? De lá, debaixo da ponte. Cara, logo após a ponte ali que tem a fiscalização, né? Muito bem feita, inclusive pelos homens do batalhão de trânsito. Aí abraço para todo mundo que trabalha ali 24 horas naquela área ali de barreira da ponte, realizando um grande trabalho ali, fiscalizando tanto quem vai quanto para quem vem. Mas próximo à ponte, Paulo, não tem fiscalização não. Bem na verdade também, Paulo, as lâmpadas, né, colocaram lá na área da ponte, na pista que dá acesso ainda não tem luz não, mas a ponte está toda iluminada direitinho, já fazia tempo que não tinha essa questão aí de iluminação na ponte. Peregrino, ainda há pouco você falou em Boca da Noite. Seria a maior boca do mundo, Alberto? Seria, Paulo, com certeza, né? Tipo assim, 18 horas, 18h30, Boca da Noite, quando muita coisa acontece. Pois é, nunca diga 6 horas da noite que não existe, viu, Peregrino? Pois é, Paulo, da tarde, você já me orientou sobre isso. Peregrino, tivemos aí muita gente nos pronto-socorros da cidade, pelo menos uma morte no trânsito, né? Pois é, Paulo, diversos acidentes, Paulo, espalhados aí por toda a cidade, principalmente envolvendo motocicleta. Os números são assustadores e crescentes em relação a acidentes de trânsito envolvendo moto, Paulo. Nós já destacamos aqui mesmo no Jornal da Manhã os números que são crescentes, a situação de acidentes são muitos espalhados aí na cidade, muita gente dando entrada em pronto-socorro devido a acidentes de carro e principalmente acidente com motocicleta. Um homem estava desaparecido e de repente o corpo dele foi encontrado boiando nas águas no Porto da Panher, não é, Peregrino? Boiou e já estava morto, Paulo, morreu, vítima de afogamento. Ele foi resgatado pelos profissionais do Instituto Médico Legal também, com a ajuda de mergulhadores. Paulo, trouxeram esse homem para a margem do rio e o levaram, né? Ele foi transportado, ele foi conduzido ao Instituto Médico Legal, onde permanece até o presente momento sem identificação. Os piratas voltaram a atacar. A embarcação vinha de Nova Olinda do Norte, é interceptada. E o que aconteceu, Peregrino? Um tripulante teria reagido ao assalto e acabou morrendo, transformando esse crime de assalto para latrocínio, Paulo Guerra. A embarcação Mestre João Fonseca vinha de Nova Olinda no momento em que foi interceptada por bandidos. Os bandidos chegaram fortemente armados e violentos, levaram de tudo das pessoas que estavam dentro da embarcação. Por fim, um funcionário fez um movimento diferente e acabou sendo baleado. Ele não morreu assim na hora, ele ainda foi levado ao pronto-socorro, mas chegou, Paulo, já chegou praticamente sem vida, já não tinha mais nada o que fazer. O funcionário acabou aí morrendo devido ao ataque dos piratas a essa embarcação. Daqui a pouco o Peregrino vai trazer mais detalhes e para finalizar, Peregrino, esse rapaz caminhava por uma rua na Cidade de Deus, imagine que a cidade é de Deus, e envolvido com drogas, Peregrino? Envolvido com drogas, ele foi, Paulo Guerra, interceptado por uma motocicleta. Nessa motocicleta haviam 2 homens fortemente armados. Se certificaram de que era ele realmente, ainda conversaram com um miolo de pote muito rapidamente e, sem mais delongas, atiraram e mataram esse rapaz. Foram 6 tiros espalhados pelo corpo da vítima, que morreu ali mesmo, morreu na hora. Daqui a pouco o Peregrino traz a identidade desse rapaz que lamentavelmente foi executado com 6 tiros lá na Cidade de Deus. Bom trabalho para você nesta semana, Alberto Peregrini. Para você também, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Entramos aí já desde ontem na última semana do ano, né, Paulo Guerra? Uma semana de muito trabalho, saúde para todo mundo. Até daqui a pouco. 6:03 em Manaus. Em razão das medidas restritivas anunciadas pelo governo do estado para tentar frear o avanço da Covid-19 do Amazonas, a Fundação Amazonprev vai suspender o atendimento presencial na sede da instituição no próximo dia 30 de dezembro. O retorno das atividades está previsto após o dia 10 de janeiro ou conforme novo decreto governamental. Apenas os serviços já agendados por aposentados e pensionistas por meio do call center para os dias 28, 29 e 30 de dezembro serão atendidos. Prefeitura de Iranduba adere à flexibilização anunciada pelo governo do estado, mas alerta a população sobre os cuidados permanentes para evitar a Covid-19.
Depois de anunciar medidas restritivas que seriam aplicadas a partir de hoje no comércio não essencial em Iranduba para frear a disseminação do novo coronavírus, a prefeitura do município voltou atrás face ao anúncio de flexibilização das regras por parte do governo do estado. Mas em mensagem dirigida à comunidade, o prefeito Francisco Gomes e o secretário municipal de saúde Hamilton Gadelha voltaram a alertar os munícipes sobre a responsabilidade que cada um tem de proteger a si e aos outros. Mesmo quem pegou, é bom ter cuidado, porque ela está voltando e voltando mais pesada ainda essa doença. E se nós não tiver cuidado, acaba a gente indo, como já foi vários amigos nossos do município de Iranduba. A gente pede mais uma vez, em nome do prefeito Francisco Gomes, vamos adotar as medidas sanitárias, vamos evitar aglomerações, promover o distanciamento, não vamos deixar de usar máscara. Somente assim, gente, nós estaremos contribuindo para que o trabalhador mantenha o seu trabalho, o empresário pague as suas dívidas e os hospitais não fiquem cheios de pessoas para que depois a gente venha a se lamentar. De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde, até o dia de ontem, Iranduba tinha 3.150 casos confirmados de Covid-19, com 60 mortes. Para o Jornal da Manhã, J.I. 6h06 em Manaus. A gestão superior da Universidade do Estado do Amazonas voltou a alertar que, em atendimento ao decreto estadual número 43.234 de 23 de dezembro de 2020 e considerando o mais recente agravamento da situação da pandemia da Covid-19 no estado do Amazonas, decidiu adiar as realizações das provas de conhecimentos específicos e redação do concurso vestibular e as provas de acompanhamento 1, 2 e 3 do Sistema de Ingresso Seriado CISO-EA 2020, Acesso 2021, previstas para ocorrerem em 10, 11 e 12 de janeiro de 2021, transferindo-as para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2021, respectivamente. Para o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, a modificação da data não irá alterar o início do semestre letivo. Vamos voltar às ruas da cidade. Eu vou conversar com o repórter Alberto Pellegrini sobre o transporte coletivo na cidade nesse instante. Como é que está, Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, nós que já passamos pelos terminais 3, que é o terminal da Cidade Nova, o terminal 4 aqui nas proximidades do Instituto Médico Legal e chegando agora no terminal 5, Paulo. Tudo aparentemente normal, Paulo. A empresa que eu passei na frente foi a empresa Elcatu e a empresa Líder na Cidade Nova, Paulo. Daqui a pouco nós estamos nos aproximando da empresa Global. Mas, pelo que nós estamos observando nas paradas de ônibus e nos terminais, está tudo aparentemente tranquilo, pelo menos até o presente momento. Vamos checar, Pellegrini. Aconteceu um assalto à linha 444, Pellegrini, 444. O motorista passou mal, não conseguiu mais levar o ônibus, Pellegrini. Foi muita pressão na cabeça dele, né, Paulo? Os motoristas já andam aí nervosos, já tem arma apontada na cabeça e o motorista tinha um probleminha de pressão, né, Paulo? A pressão sobe demais e ele não teve mais condições de conduzir o coletivo. A gente fica imaginando, né, Paulo, ficando 10 segundinhos na pele de um motorista desse que é ameaçado, com a arma na testa. O negócio não é fácil, não. Pois é, Pellegrini, mais um assalto. Desta vez a linha 444. Daqui a pouco o Pellegrini vai trazer mais detalhes. Até daqui a pouco. Daqui a pouco, Paulo. A partir desta segunda-feira e até o próximo dia 10 de janeiro, os agendamentos feitos para os serviços de licenciamento anual de veículos e para a emissão de certificado de registro e licenciamento veicular serão cancelados em todos os postos de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, na capital e no interior. A restrição nos atendimentos também afeta o serviço de segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, sem adição de atividade remunerada, troca de CNH provisória para definitiva e renovação da CNH para aquelas pessoas que renovaram pela última vez nos últimos 6 anos.
Para esses casos, os agendamentos também serão cancelados. O cancelamento nesses serviços de veículos e de CNH vão tirar de circulação mais de 5,6 mil pessoas que estavam agendadas apenas para a sede do Detran neste período. O vice-presidente Hamilton Mourão fez ontem um balanço da atuação do governo na Amazônia Legal desde o início de sua gestão e elencou o que o aguarda no ano que vem. Segundo Mourão, em 2021, as prioridades para a região serão monitoramento e combate a crimes ambientais e fundiários, fortalecimento das agências ambientais, incremento de fontes de financiamento, regularização fundiária e ordenamento territorial e estímulo à inovação e à bioeconomia. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Secretaria Municipal de Educação, SEBED Manaus, iniciam a partir de hoje o processo de rematrícula automática dos alunos das redes públicas de ensino para o ano letivo de 2021. O procedimento segue até o dia 7 de janeiro. Todos os estudantes matriculados no ano letivo de 2020 têm vaga garantida nas escolas em que estavam e não é necessária a presença de pais responsáveis nas unidades de ensino para a efetivação do processo. A gerente de matrículas da CEMED, Darlene Liberato, reforça que para os casos em que as escolas não apresentem continuidade de ensino, os estudantes serão automaticamente encaminhados para outras unidades. A data para as matrículas de novos alunos nas redes estadual e municipal será divulgada em janeiro, mas já é possível fazer o cadastro para a reserva de vaga no site www.matriculas.am.gov.br. Todas as informações sobre o calendário de matrículas serão disponibilizadas a partir da primeira semana de janeiro. 6h11 em Manaus. O Hospital Santa Júlia divulgou nota neste domingo para informar que atingiu 100% da capacidade de leitos destinados ao tratamento de infectados pelo coronavírus, o Covid-19. A clínica privada, que fica na área central de Manaus, fez apelo nas redes sociais para que a população retome os cuidados no combate ao vírus. Após uma longa reunião com representante do comércio e de serviços que entrou pela madrugada deste domingo, o governador Wilson Lima decidiu autorizar a reabertura do comércio não essencial a partir desta segunda-feira. Segundo o governo, os estabelecimentos devem funcionar de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas, aos sábados e domingos, somente nas modalidades delivery e drive-thru. Todos os estabelecimentos devem funcionar com limite de até 50% da capacidade. Os shopping centers devem funcionar de segunda a sexta-feira, das 12 às 20 horas, sendo aos sábados e domingos o funcionamento seria apenas nas modalidades também de delivery e drive-thru. Novos ajustes nos horários ainda serão analisados entre o governo do estado e os representantes dos shoppings. O governador esclareceu que o decreto irá valer até o dia 11 de janeiro de 2021, desde que o nível de ocupação de leitos de UTI na rede estadual de saúde esteja abaixo de 85%. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSM, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição número 268, informou neste domingo o diagnóstico de 429 novos casos de Covid-19, totalizando 196.436 casos da doença no estado. Segundo o boletim, foram confirmados 17 óbitos por Covid-19, sendo 11 ocorridos no sábado, dia 26, e 6 encerrados por critério clínicos de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.190 o total de mortes. Neste mês de dezembro, o número de internações pela doença teve alta de 28% em comparação com novembro. A última vez que Manaus registrou tantos internados por Covid foi em 12 de maio, quando 89 pessoas estavam hospitalizadas. Na época, a capital sofria com o colapso no sistema público de saúde e também no sistema funerário. O governo do Amazonas informou que a taxa de ocupação do hospital referência para tratamento da doença, o Delfinazis, se aproxima de 100%. Até este domingo, mais de 5.100 já morreram no Amazonas com a Covid-19 e mais de 600 encontravam-se internados. Os dados foram atualizados no boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. O governador Wilson Lima afirmou que as manifestações contra o fechamento por 15 dias do comércio geraram mais danos por conta das aglomerações do que quando as atividades estavam funcionando. A gente percebeu que houve um efeito muito mais complicado, muito mais drástico do que se a gente não tivesse tomado essas medidas, declarou o governador. Polícia.
Polícia. Alberto Pellegrini, tivemos um assalto a ônibus, como já falamos ainda há pouco, linha 444, mais um assalto a ônibus nesse final de ano. E Pellegrini, você já tem informações aí sobre a Global? Pois é, Paulo Guerra, a Global, os ônibus saindo da garagem na mais absoluta tranquilidade. Na última sexta-feira, o pagamento ainda estava atrasado. Informações ainda dão conta de que uns falam que já foi pago, alguns motoristas dizem que não, Paulo. Nós vamos averiguar essa situação direitinho em relação à parcela do 10º que estava atrasada até a última sexta-feira lá na empresa Global. Pellegrini, o que aconteceu no final de semana? Muito bem, Paulo, tivemos uma movimentação intensa nos pronto-socorros da cidade, conforme nós já conversávamos na nossa primeira reunião de pauta, Paulo, e você já me dizia que tinha conhecimento da movimentação nos pronto-socorros da cidade. Os principais, e realmente, Paulo Guerra, no pronto-socorro 28 de agosto, 2 pessoas deram entrada vítima de bala, vítima de arma de fogo. Uma pessoa deu entrada vítima de arma branca, levou uma facada e deu entrada no pronto-socorro. No pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou e apanhou muito. Foi no desentendimento familiar. Família toda reunida, houve um desentendimento entre 2 cunhados e um acabou acertando o outro que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, 3 pessoas deram entrada vítimas de acidente de trânsito, uma atropelada e 2 pessoas chegaram no Bico do Urubu, mais pra lá do que pra cá, vítimas de acidentes de moto. Foram 2 acidentes distintos. As 2 pessoas não deram entrada do mesmo acidente, não. Foram acidentes diferentes. O primeiro deles ocorrido na Avenida Itaúba, o segundo na Alameda Cosme Ferreira. Ou seja, muita gente dando entrada, ferida, mutilada, outros saindo quebrados, faltando pedaço do corpo quando saem do pronto-socorro. Devido à imprudência, à alta velocidade das motocicletas, os acidentes continuam acontecendo em grande número, em número crescente na cidade. Pronto-socorro Platão Araújo! Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu uma entrada vítima de uma garrafada na cabeça. Ele levou um violento golpe de garrafa na cabeça e acabou dando entrada no pronto-socorro em estado grave. Logo depois de ser atendido no Platão, ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Traumas na cabeça é uma das referências do norte do Brasil, pronto-socorro João Lúcio. Assim como para atendimento em queimados, é referência no Brasil também, o pronto-socorro 28 de agosto. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um desentendimento amoroso por pouco não acaba em tragédia. O homem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, descobriu que sua amada estava se entregando aos desfrutes com um jovem e belo rapaz. Tudo aconteceu no bairro Cidade de Deus. As primeiras informações dão conta de que o homem é trabalhador, desses trabalhadores que prestam serviço de energia, desse que sobe no poste, que anda na picape branca. Ele viu a mulher dele, ele chegou fardado, cansado, arriscado a pegar um choque por aí, vinha chegando em casa, quando contaram para ele que a mulher dele estava na casa ao lado, na casa do vizinho. Ele foi lá, ele foi olhar de perto e viu o que não queria ver. Sua esposa, aos beijos com o vizinho do lado, ela sentava no colo dele. O rapaz, o da energia, o homem do choque, ficou ali, querendo chorar, querendo se matar. Ele não fez nada não, Paulo Guerra. Entretanto, depois que ele tomou algumas cervejas, e voltou ao local e já queria matar tanto a mulher quanto o namorado dela. Daqui a pouco, passou o tempo, ele a perdoou. Ele perdoou a mulher, mas ele disse que o vizinho do lado, que é o culpado de tudo, ele disse que sua esposa foi seduzida. Hoje tem um homem a menos trepado no poste. É que esse daí está ainda, Paulo Guerra, sentindo a dolorida dor do amor. E agora, as
as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, afogamento. Um homem morreu afogado. Até o presente momento não foi identificado. Ele estava desaparecido desde o último dia 24. E ontem ele foi encontrado boiando na área ali do porto da Feira da Pané. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo. Morte no bairro Cidade de Deus, e foi por acerto de contas. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, era a boca da noite de ontem, quando um jovem de 25 anos caminhava pela rua. Ele estava caminhando alegremente, ele arrastava a Havaiana. Tcheco, tcheco. É daquele que andava se abanando, sabe? E aí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, apareceu uma moto, era o Cavalo do Cão. No Cavalo do Cão, 2 pistoleiros. O que estava na garupa olhou, se certificou de que era quem eles estavam procurando realmente. Olhou bem, é fulano? É. Então toma. 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala, lá no bairro Cidade de Deus. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os piratas atacam novamente. Os piratas estão atacando. E ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em uma embarcação, a embarcação Mestre João Fonseca, vinda do município de Nova Olinda, foi assaltada, foi interceptada por bandidos no meio do rio. Na ocasião, um funcionário do barco fez um movimento diferente. Era uma reação? Não se sabe ainda. Daí, os bandidos, os piratas, atiraram e mataram o tripulante, que ficou muito ferido, perdeu muito sangue. Os funcionários, os demais colegas deles, tripulantes, ainda o levaram, assim que chegou no porto, ao FPA da Zona Sul, mas não teve jeito não. Ele já deu entrada morto nessa atitude covarde dos piratas do Rio. Bando de covarde, mataram, covardes realmente, mataram um homem desarmado que não podia, se defender, foram lá e atiraram. Bando de covarde. Tomara que eles reajam contra a polícia, quando for por aí, com aquele fuzil que tem naquelas lanchas. Tomara que eles reajam e tomem bala e partam dessa para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, eu que ando aí em pronto-socorro toda madrugada, conforme a tua recomendação, a gente tem como dizer, Paulo, todo cuidado é pouco, amigo ouvinte, use máscara, evite aglomeração, pronto-socorros estão lotados, a rede particular também lotada, Delfina Zins praticamente lotado, todo cuidado é pouco com o Covid, muita gente morrendo. Falando de morte por Covid, quem morreu no final de semana foi o pastor Moisés, da Igreja Batista. Pastor Moisés Souza é outra vítima do Covid. Amigo ouvinte, pelo amor de Deus, evite aglomeração, use máscara e álcool gel. Peregrini. Oi, Paulo. A informação ainda sobre o transporte coletivo de que os funcionários do Eucatu, os motoristas, vão receber hoje a segunda parcela do 13º. É a informação que chega. A outra informação, Peregrini, é de que um corpo foi devorado por piranhas. Foi de um rapaz que caiu lá na região do Arara e teria sido levado para o IML. Vamos averiguar essa situação, Paulo Guerra, vamos averiguar, que ainda há pouco não tinha essa informação no Instituto Médico Legal. Aliás, Paulo, o ataque por piranha vem acontecendo muito nas praias
e nos balneários aqui da a M070, Paulo, esses que são, né, que tem o balneário, tem um rio lá, não é recorrente ataque por piranhas, inclusive vi algumas pessoas sendo levadas por pronto-socorro, mordidas por piranha na área do Paricatuba e também ali na área do balneário Açutuba. Piranha tá com tudo, viu, Paulo? Pois é, Peregrini, quem está ouvindo você e acompanhando o Jornal da Manhã é a Nira Cezerdelo, lá em Codajás, que é a terra do açaí, Peregrini, e também dona Aldemira Soares e o Wilton Ferreira. Um abraço aí para todo mundo de Codajás. Abração para os nossos ouvintes aí do interior, Paulo Guerra, que acordam cedo. E antes de ir para Lida, antes de ir para Roça, ouvem o Jornal da Manhã. Obrigado pela audiência. Esportes. A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou a lista de indicados para o quadro internacional da FIFA em 2021. A relação conta com 6 nomes para o VAR, além de 16 árbitros e 16 assistentes. Entre as mulheres, 12 foram selecionadas pela Confederação. As recomendações ainda devem ser aprovadas pela FIFA. 2 confrontos das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro estão indefinidos por causa de um item do regulamento que aponta a necessidade de sorteio entre Aparecidense e América de Natal, terceiro e quarto colocados entre os 8 clubes que seguem vivos na competição. As 2 equipes acabaram iguais no número de pontos, de vitórias e no saldo de gols. 3 primeiros critérios para a definição dos duelos que valem o acesso à Série C. A CBF deve realizar o sorteio nesta segunda-feira. E os confrontos deverão ficar assim: Altos e Marcílio Dias, Novo Horizontino e Fast Clube, Aparecidense e Floresta, América de Natal e Mirassol. Caso haja inversão de posição entre Aparecidense e América de Natal, os duelos ficarão assim: Altos e Marcílio Dias, Novo Horizontino e Fast, América de Natal e Floresta, Aparecidense e Mirassol. Os jogos do domingo pelo Campeonato Brasileiro: Botafogo 0, Corinthians 2, Santos 1, Ceará também 1, Bahia 1, Internacional 2, Atlético Paranaense 3, Vasco 0, Palmeiras 1, Bragantino 0, Grêmio 2, Atlético Goianiense 1. Após a rodada do final de semana, a classificação até o 10º lugar ficou assim: O São Paulo lidera com 56 pontos. Atlético Mineiro é o segundo com 49 e o terceiro é o Flamengo com a mesma pontuação. No 4º lugar aparece o Internacional com 47 pontos. Na 5ª posição está o Grêmio com 45 pontos. 6º, Palmeiras 44. 7º colocado, Fluminense com 40 pontos. 8º colocado, Santos 39. 9º colocado, Corinthians com 39. E o 10º, o Ceará, agora com 36 pontos. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a última parcela do auxílio emergencial a 3,2 milhões de trabalhadores. Os pagamentos serão para trabalhadores nascidos em novembro que não fazem parte do Bolsa Família. 3,2 milhões vão receber uma parcela do auxílio emergencial e extensão de R$300, enquanto outros cerca de 50 mil ainda vão receber a parcela de R$600. O calendário para beneficiários deste grupo vai até esta terça-feira, dia 29. Para os trabalhadores do Bolsa Família, os pagamentos da última parcela do auxílio emergencial se encerraram em 23 de dezembro. A partir de janeiro, esse público volta a receber o Bolsa. Acostumados a altas acima da inflação, os clientes de plano de saúde devem se preparar para um aumento de até 35% nas mensalidades ao longo do ano que vem. O percentual é uma estimativa da UOL para o reajuste previsto para 2021, somado à alta aprovada para 2020, mas que só será cobrada a partir do mês que vem. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a Agência Nacional de Saúde suspendeu o reajuste de 8,14% sobre os planos individuais e de 15% sobre os planos coletivos, que abarcam 81% dos usuários, que seria aplicado este ano. Apesar da pandemia, gasto de Bolsonaro com cartão corporativo supera Temer e fica perto de Dilma Rousseff. A equipe do atual presidente avaliou acabar com esses cartões, mas a ideia foi descartada logo em seguida. Na gestão atual, foi gasto em média até agora R$672 mil por mês, o que representa alta de 51,7% em relação ao governo Temer, que gastava pouco mais de R$400 mil. Dilma foi a que mais gastou, cerca de 690 por mês. Esse cartão corporativo realmente é algo que chama muita atenção. Um mês depois da interrupção do fornecimento de energia elétrica que instalou um caos no Amapá,
A capital do estado, Macapá, voltou a registrar a falta de luz neste domingo. Um problema em uma outra subestação deixou as escuras a Zona Norte, a maior região da capital. 6h42 em Manaus. O juiz federal Ed Lira Leal, plantonista da Justiça do Distrito Federal, decidiu que o pedido de afastamento do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, apresentado por deputados do PT, não é urgente e, portanto, não deve ser apreciado durante o período de plantão do Poder Judiciário. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, testou positivo para a Covid-19 neste domingo, segundo nota divulgada pela assessoria. De acordo com a vice-presidência, o resultado foi confirmado na tarde deste domingo. A nota foi divulgada pela assessoria à noite. Mourão ficará em isolamento no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente. O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde consolidados às 20 horas de ontem. O país registrou 331 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 191.146 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 625. A variação foi de menos 4% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendências de estabilidade nos óbitos pela doença. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, decidiu paralisar um dos processos que pedem à Corte a liberação de registro de candidaturas com base em decisão do ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal. Nunes Marques suspendeu o trecho da lei da ficha limpa, segundo o qual a punição de 8 anos de inelegibilidade para políticos condenados começa a ser contada somente depois do cumprimento da pena. Conforme Nunes Marques, a decisão se aplica somente a candidaturas para as eleições de 2020, ainda pendentes de análise pelo TSE e pelo STF. A suspensão do processo, determinada por Barroso, vale até que o plenário do Supremo julgue em definitivo a ação do PDT, que motivou a decisão de Nunes Marques. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou neste domingo o pacote de socorro para a economia por conta da crise gerada pelo coronavírus. O valor de 900 bilhões de dólares vai ajudar a pagar auxílio emergencial para milhões de desempregados. A assinatura ocorreu na data limite do prazo. Uma jornalista cidadã que cobriu a epidemia de Covid-19 em Wuhan foi condenada nesta segunda-feira a 4 anos de prisão, enquanto o governo chinês insiste no sucesso de sua gestão para combater a doença que em um ano se propagou por todo o planeta. Zhang Zhang parecia muito abatida quando a sentença foi anunciada, declarou a Associated Press de seus advogados, Ren Kuan-Yu, que expressou muita preocupação com o estado psicológico da cliente. Jornalistas e diplomatas estrangeiros que compareceram ao tribunal de Xangai, em que a ex-advogada de 37 anos foi julgada, foram impedidos de entrar na sala de audiências. Polícia identifica responsável pela explosão de veículo em Nashville, nos Estados Unidos. Homem de 63 anos, morador de longa data da cidade, é apontado como autor. Pouco antes do carro ser detonado com ele dentro, uma gravação emitida pelo veículo informava que uma bomba explodiria em 15 minutos. Anthony Warner era técnico de informática em empresas locais e um antigo morador de Nashville. Pelo menos 18 moradores de um lar de idosos morreram infectados com o novo coronavírus depois da visita de um Papai Noel infectado. 121 moradores e 36 funcionários foram infectados no começo de dezembro no asilo localizado em Antuérpia, maior cidade da região de Flandres, na Bélgica. O homem que se fantasiou para alegrar os idosos sentiu os sintomas da Covid-19 3 dias após a visita. Ele testou positivo e a casa de idosos resolveu testar os idosos. As fotos do evento mostram que nem todos os moradores estavam usando máscaras e que o Papai Noel e os seus ajudantes não respeitaram a distância de 2 metros dos idosos na confraternização. E assim, 18 morreram. As autoridades da Coreia do Sul prometem acelerar os esforços para lançar um programa público de vacinação contra o coronavírus, uma vez que o país detectou seus primeiros casos da nova variante do vírus, primeiramente detectada no Reino Unido. A nova mutação, considerada mais transmissível do que outras que circulam atualmente, foi encontrada em 3 pessoas que entraram na Coreia do Sul vindas de Londres no dia 22 de dezembro, disse a Agência de Prevenção e Controle de Doenças da Coreia nesta segunda-feira.
A Coreia do Sul estenderá a proibição de voos vindos da Grã-Bretanha por mais uma semana até o dia 7 de janeiro e exigirá que todos os passageiros que chegarem desse país ou da África do Sul, onde também há uma variante, façam testes antes do embarque, segundo as autoridades. Os pesquisadores do Centro de Meteorologia do governo do Reino Unido prevêem que 2021 será um pouco mais frio que 2020 em todo o mundo, mas ainda será um dos 6 anos mais quentes já registrados. O fenômeno climático Laninha, no Oceano Pacífico, fará com que as temperaturas caiam, mas os gases causadores do efeito estufa continuarão sendo o maior fator de influência no clima global. Os pesquisadores dizem que o mundo provavelmente ficará cerca de 1 grau mais quente do que na era pré-industrial. Será o 7º ano consecutivo que ficará próximo ou acima desta marca. De acordo com as projeções do Centro de Meteorologia britânico, a temperatura da Terra em 2021 provavelmente ficará entre 0,91 e 1,15 graus acima do que eram nos anos de 1850, 1900, com uma estimativa média de 1,03 graus. 6h48 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Bolsonaro diz esperar registro de vacina na Anvisa e que se fizesse pressão seria acusado de interferência. Folha de São Paulo. Brasil chega a 191 mil mortes pela Covid após registrar 344 casos fatais. O Estado de São Paulo. Vacina de Oxford tem 100% de proteção contra formas graves de Covid. Planalto Central, capitão da República, Correio Brasiliense. Brasileiros no Reino Unido reclamam que não conseguem voltar ao país. Valor econômico. Após não dar bola, Bolsonaro diz que não tem pressa na vacinação. Estado de Minas. Pessoas denunciam a ação truculenta da PM para conter aglomeração na Praça JK. Recife, Jornal do Comércio. Greve dos motoristas e cobradores de ônibus do Grande Recife volta à justiça nesta segunda. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mais de 40 países começaram o processo de imunização. O Brasil ficou para trás. Porto Alegre, 0 hora. Litoral de Santa Catarina tem alagamento e deslizamentos após chuva. Os acontecimentos não param e as notícias se sucedem, mas o Jornal da Manhã vai terminar agora. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini, a sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora